Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e agora vamos falar sobre posições de ações. Quando você compra uma ação, você é dono dessa ação. E se você não vender no ano específico, que é o ano base, o ano calendário, no caso a gente está usando aqui 2018, e a gente vai declarar em 2019, no programa de 2019, se você teve ações até 31/12/2018, você teve em custódia, teve ações em seu nome. Logo, isso significa que você teve um bem. É como se fosse um carro, uma casa, você tem em seu nome um bem. Ações é considerado um bem de propriedade. Então, você precisa declará-lo para a Receita Federal lá no programinha. Como é que fica? Se você fechou o ano com as ações em custódia, deve declarar. Só é necessário informar se a aquisição das ações for igual ou superior a R$ 1.000. Se for abaixo disso, você não precisa declarar ou informar para a Receita Federal a posição. Exemplo, comprei uma ação, R$ 11, o preço unitário, vezes 100, R$ 1.100. Logo, você precisa declarar se você teve essa posição até 31/12/2018. Se você teve em custódia, você não vendeu, acabou o ano, você viu lá na corretora, você tem posicionado ainda nessas ações, tem que declarar. E como é que eu faço? Você deve pegar o preço médio. Sempre você deve declarar o valor que você pagou nas ações. Exemplo, preço médio da Cielo. Calculei aqui, deu 14,22. Mas hoje a Cielo, exemplo, está R$ 15. Só como exemplo. Eu vou ter que declarar o R$ 15 de hoje ou o valor que eu paguei de custo lá médio que eu calculei. Sempre o valor de custo médio. Porque independente se a ação subiu, caiu, o que ela está rendendo hoje é o valor que você pagou lá no início quando você comprou. O seu preço médio muda quando você compra mais ações, certo? Se você não comprou mais ações ou você vendeu algumas ações, não todas, vai continuar sendo o mesmo preço médio. O preço médio só muda quando adquirir mais ações, certo? Espero que tenha entendido. Então vamos lá, vamos declarar aqui ações em posições. Antes, eu quero te mostrar uma coisa muito importante. Para que você não tenha problemas, caso você não tenha esses registros, você precisa ter, tá? Sempre que você comprar uma ação, vender essa ação, você sempre tem que calcular numa planilha os valores que você pagou, as corretagens, fazer o preço médio. Por quê? Porque depois vai ser melhor para você calcular, apurar o seu lucro, como a gente fez na aula anterior, e também para declarar. Caso você não tenha essas informações, você consegue através do informe de rendimentos da sua corretora ou da sua instituição financeira que você utiliza para fazer os seus investimentos. Aqui, ó, como exemplo, eu peguei da minha corretora as posições que eu tive mantidas, tá, em ações, posições em ações até 31/12/2018, que foi ações da CCR, Cielo, Grendene e Croton. E aqui são as quantidades. Eu sou obrigado a declarar essas posições, todas elas, cada uma num campo específico, correto, lá no programinha que eu vou mostrar para você. Então, se você não sabe se você tem posições em ações, se você fechou o ano com alguma ação em custódia, em guarda, o que é custódia? Custódia é a guarda das ações que você tem em seu nome. Tá? Você como detentor, você comprou a ação, você é dono. Essas ações estão em seu nome lá na corretora, mais especificamente na casa de custódia, que é a B3, BMF Bovespa, certo? Bolsa de Valores. Então vamos lá. Como é que funciona isso? Como é que faz na prática para você declarar posições de seus ativos que você tem em custódia lá no programinha? Vem comigo. Eu vou utilizar aqui na prática a minha própria conta de declaração de imposto de renda para você ver como é que funciona. Aqui do lado esquerdo, você clica em Bens e Direitos. Por que Bens e Direitos? Porque as ações é um bem. É um direito que você tem, como se fosse um carro, uma propriedade. Isso aqui é um título realmente de propriedade. Você compra pedaços de empresas, você é dono, tá? Você recebe os lucros, os proventos, as distribuições de resultados dessa companhia, se ela ir bem, se ela distribuir resultados, ok? Então vamos lá. Você entra em novo, código 31, ações, coloca o CNPJ da corretora que você tem as ações. Vou mostrar aqui para você, ó. Aqui no informe de rendimento, tem aqui, ó, XP Investimentos. Eu tenho essas ações aqui na XP, no caso aqui seria Clear, né? Porque a Clear XP é a mesma corretora, tá? Pego esse CNPJ aqui, ó. Coloco aqui o CNPJ e discrimino o histórico detalhado, tudo certinho, dos valores que eu tenho. Se eu tive a posição de uma determinada ação no ano passado, eu devo colocar aqui o valor que eu tive no ano passado, 2017, até 31/12, se não, deixa zero. E nesse ano, que passou 31/12, ano anterior, eu coloco os valores lá proveniente do preço médio que eu calculei. Vou mostrar para você na prática como funciona. Antes aqui eu vou apagar, para não ficar aqui zero, excluir. Vou pegar aqui ações da Croton, como exemplo, editar. Olha só como é que fica. Pego o CNPJ da minha corretora e escrevo certinho. Ações da Croton, SA, CROT 3, quantidade, 200 quantidade. Ao preço médio unitário de aquisição foi de R$ 10,8318. Esse preço médio, você que tem que se responsabilizar, você tem que calcular. A corretora não vai te dar esse preço, você tem que fazer tudo sozinho, tá? Não tem outra escolha, não tem como fugir disso. Então você tem que manter registros todos certinhos das compras e vendas de ações. Preço médio, então, eu pego 200 vezes o preço médio,
O valor total, 2.166,35, que é o valor realmente que eu tenho em custódia, que foi o valor de custo. Ah, mas hoje está valendo mais. Hoje está valendo bem mais do que eu comprei, tá? Mas, o exemplo, você tem que colocar aqui os valores de custo, sempre de custo, preço médio, que foi o valor da compra, utilizando aí a média aritmética. Então, em 31/12/2018, eu tive esses valores aqui, fechei o ano e ainda estava posicionado em Croton. Início do ano de 2019, agora, eu vendi as Croton, certo? Independente, eu tenho que colocar, porque em 2018 eu tinha em posição, tinha em carteira, eu era dono dessas ações. Coloco o valor aqui e dou OK. Isso para todas as ações que eu tenho em custódia. Como é que eu faço? Eu pego diretamente lá, do informe de rendimento da minha corretora, tudo certinho, e vou preenchendo as quantidades, preço médio de cada uma. Foram aqui, ó, 4 ações. E eu registrei a mesma coisa para as 4 ações. CCR, Croton, Cielo, Grendene, tudo a mesma coisa. Coloquei os valores, ó, ações Grendene, quantidade 200, preço médio unitário, a aquisição foi de 772,24, um vezes o outro, 200 vezes o preço médio aqui, 1.544,48, eu mantive 31/12/2018, certo? Que é realmente os valores lá que eu tive. Só que depois, 9/1, eu vendi, foi agora, 2019, independente, eu tinha ela lá em 2018, por isso tive que registrar. Hoje eu não tenho mais, já apurei meu lucro, depois eu preciso registrar esse lucro como operações isentas e não tributáveis lá no programinha que você vai ver mais pra frente. Então vamos aqui dar continuidade. Vou dar OK. Outra coisa importante, quem tem bitcoins, como é que faz para declarar bitcoins? Olha como é que é simples. Eu venho aqui, editar, ou venho novo, vou mostrar para você como funciona. Código 99, outros bens e direitos. Aqui, se você tiver bitcoins em custódia, se você não tiver vendido, certo? Até o final do ano. Frações de bitcoins mantidas em custódia, coloca aqui a quantidade, que são infrações, e o preço médio que eu paguei, tá? Em real, certo? Você tem que buscar em real o valor que você pagou lá na data que você comprou, ou o valor médio que você foi comprando todos os meses, e colocar aqui certinho. Aí você tem aqui, ó, esse vezes esse, quantidade vezes preço unitário, 4.193,60 mantidos até 31/12/2018. É assim que faz para o Bitcoin. Simples, tá? Então se você tem Bitcoins guardado, você deve aqui registrar em código outros bens e direitos. Certo? Fico por aqui e nos vemos na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.